Vamos lá então, pessoal. De acordo com o resultado obtido no final do conflito, as estratégias que permitem enfrentar um desafio podem ser classificadas em 3 tipos. Nós temos aqui o primeiro, ganhar-perder, na qual ele menciona que uma das partes alcança o objetivo pretendido e outra não. Ou seja, se a gente parar para refletir, depois de um certo tempo, depois de um longo prazo, essa estratégia ela acaba enfraquecendo a autoridade do gestor, porque ela vai criar um sentimento de vingança na pessoa que acabou achando que saiu perdendo a situação. Por fim, acaba fazendo o quê? Com que produza aquela frustração, e por fim a produtividade da pessoa diminui, e vai trazer resultados ruins para dentro da corporação, para dentro daquele ambiente, certo? Deixa eu dar um exemplo aqui, Por exemplo, a parte que ganha, na verdade, ela acaba tendo um sentimento de vitória, que reforça a sua autoestima. Enquanto que aquela parte que perde, ela cria aquele sentimento de contrariedade. Então, o que acontece? Ela acaba ficando contra as decisões, muitas vezes, do gestor e da outra parte. Então, por fim, vai acabar diminuindo a sua produtividade, e deixar um ambiente muito péssimo, esse ambiente de trabalho. Então, essa postura ganhar-perder, ela não é tão adequada assim, Nós temos o perder-perder, que seria uma estratégia na qual os indivíduos em conflito estão mais empenhados em impedir que o outro ganhe do que em encontrar uma solução. Então, se a gente parar para refletir um pouquinho, isso aqui acaba mostrando que as partes envolvidas estão se confrontando, de acordo com o seu ponto de vista, e que diante desse conflito, elas acabam não tendo o entendimento, que é preciso tentar chegar a um acordo. E por fim, se elas não chegam a um acordo, nenhuma das partes é beneficiada, porque a intenção delas é uma destruir a outra, então ela acaba não entrando nesse acordo, tá? E logo o que acontece, se nenhuma entra no acordo e todo mundo sai prejudicado, então todas as partes estão perdendo a situação, Então o ganhar-perder não seria mais adequado e o perder-perder também não. Vamos ver o terceiro, o ganhar-ganhar. Aqui fala que as partes envolvidas estão dispostas a resolver as suas diferenças e chegar a uma solução boa para todos. Ou seja, poderia dizer que isso implica que as partes envolvidas confrontem os seus pontos de vista, como eu falei anteriormente, só que aqui elas devem estar dispostas a resolver o seu desentendimento, as suas diferenças, Então, para que possa resolver a sua diferença, para que todo mundo possa ir ganhando, eles devem ter uma comunicação aberta, lembrando, tentar diminuir aquele calor ali da ocorrência, as emoções, procurar ter uma comunicação respeitosa, educada, e procurar usar um pouco da empatia para que possa procurar compreender o lado do outro. Porque só assim a gente consegue diminuir as diferenças, e ver que muitas vezes nós temos mais as semelhanças. E quando agimos assim, temos uma postura até mais confiante na situação, Então vamos lá, deixa eu voltar aqui e fazer um comentáriozinho ainda, Ainda de acordo com o autor Xaveneto, ele acaba afirmando que essas duas posturas aí, a primeira que é o ganhar-perder e o perder-perder, por fim vai fazer com que a parte que perdeu não fique satisfeita com o objetivo que foi dado pelo gestor, e muitas vezes vai fazer com que aquele conflito ele possa retornar no futuro, muitas vezes até de uma maneira mais forte, Então é importante a gente pensar no sentido que o ganhar é o mais adequado, porque ele é um ciclo de continuidade, ele interrompe aquelas ocorrências de conflitos, tá? Ou se vier a acontecer, como eu já vi a postura do gestor, que é tentar fazer ambas as partes saírem com resultado positivo, que é ganhar, então a tendência a acontecer novos conflitos se torna uma probabilidade menor, mais baixa, tá ok? Então 5.3, como se comportar diante do conflito, Nós temos que entender que os conflitos não podem ser ignorados, que eu falei anteriormente, porque eles tendem a tendência a se agravar. Então, nesse sentido, a gente precisa reconhecer e procurar estar trabalhando ele de uma forma positiva, para que possa trazer bom resultado para todos os envolvidos e para a instituição.
Só que é preciso também deixar claro que muitas vezes, por mais que o subordinado ele acha que não ganhou numa situação de conflito, né, muitas vezes ele acaba se submetendo àquela vontade do gestor ou da própria organização, tá? Então é muito comum isso, principalmente aquelas pessoas ali que muitas vezes ela tem a necessidade de estar empregada, então ela acaba, mesmo não estando satisfeita e mostrando isso nas suas emoções, ela acaba muitas vezes se acomodando na situação. Então ela vai acabar fingindo que está sendo realizada, mas não está. Por isso a importância de você reconhecer os sentimentos no outro. E também nós temos que entender que quando aquele chefe ele usa aquela postura de dominador que está sobre o outro, né? O que acontece? As pessoas devagarzinho elas começam a se afastar de você, porque ninguém gosta daquela pessoa que fica controlando o outro ali sem dar respiro para o outro, né? Então vamos lá. Aqui vamos trazer um pouquinho mais, né, sobre essa questão de hoje. Estudos provam que quando as figuras de autoridades tentam impor-se ou ter uma atitude de ganhar-perder, os subordinados responderão de igual modo com os estilos de lidar com o conflito e ganhar-perder. Tá? Aqui na relato está querendo dizer, né, que quando o gestor tenta resolver nessa situação, né, que é a questão do ganhar-perder ali, a parte que perdeu ela não sendo satisfeita e pode realmente o conflito voltar no futuro. Então muitas vezes no primeiro momento eles podem aparentemente mostrar que estão satisfeitos, mas muitas vezes é um disfarce, né? Tá? Então, na realidade, a Mariana, 2012, ela vem propor os envolvidos do conflito que quando for gerenciar, né, principalmente o gestor, quando for gerenciar o conflito, ele deve possuir alguns comportamentos para que possa resolver esse conflito e não venha fazer com que ambas as partes apenas saiam dali frustrados e aparentemente fingindo que estão satisfeitos, mas muitas vezes não estão, né? Então a Mariana menciona alguns comportamentos do gestor, da gerência, né? Primeira questão de dialogar, né? Que nada mais é a qualidade de você promover o gerenciar do conflito de uma forma que o diálogo ele nunca falte e ele venha tirar as diferenças que há entre as pessoas. O segundo ponto, a Mariana menciona a questão do identificar o conflito, que é estar atento às mudanças de comportamento, atitude e clima de ambiente. Então nesse ponto aqui é fundamental você estar sempre de olho, né, no comportamento diário dos teus funcionários, do teu efetivo, e também ver como é que é o relacionamento deles entre ambas as partes. Então para isso é importante também o que você está próximo deles, para que possa ter um diálogo, uma proximidade, né? Porque se você estiver mais longe, você não vai perceber muitas vezes essa mudança de comportamento. Aqui também fala na questão de investigar a situação, que tem muito a ver com o segundo ali, que é identificar o conflito. Então realmente é investigar os envolvidos e os efeitos reais, verificar a verdadeira situação, quem são os envolvidos, e para isso é importante você tentar demonstrar empatia, somente assim você consegue investigar de fato. O quarto comportamento que ela propõe para o gestor é o planejar sua abordagem, que seria você procurar planejar a tua abordagem de uma maneira que possa trazer um clima agradável para quando for lidar com o problema, né? Que não seja um momento de tempestade, mas que tu possa fazer com que você está ali como um juiz, né? Não nem como um juiz, como um mediador, né? Que seria a palavra mais correta. Você está ali para que se resolva e que aquilo possa cessar e que ambas as partes possam sair vitoriosas, né? Então você deve planejar assim sua abordagem, né? Incentivando sempre ambas as partes a que possam estar examinando as suas necessidades e interesses que estão por trás das posições, né? Muitas vezes escondidas, para que possa deixar um clima agradável dentro da instituição. O quinto comportamento é administrar o problema, que na realidade seria o administrador poder gerar as emoções que há entre as pessoas, que há entre o grupo, né, ou entre os grupos, muitas vezes a questão de rivalidade, né, ou até as emoções que vêm do mundo externo,
Então é importante, né, também que o gestor, na hora de administrar esse conflito, ele faça de uma maneira que ele não tenha pressa, tá? E que não venha a agir por impulso. Então por isso que é importante ele tentar usar da empatia, tá? Para não vir agir pelo impulso, agindo daquela maneira que ele acha que é a mais prudente, que às vezes se ele refletisse melhor não seria. Então ele tem que lembrar, ele tem que ser prudente, não ter pressa para agir e usar uma linguagem que seja alinhada com aquilo que é o correto para a instituição, né? O sexto comportamento seria permitir que todos opinem. Isso aqui muitas vezes não é fácil, principalmente no momento de conflito, né? Mas é importante para que possa ajudar a estabelecer boas relações de trabalho. Então, principalmente quando tiver algum serviço que tu peça opinião, procura ouvir ambas as partes, né? Porque assim tu mostra para eles que tu és comprometido com a equipe, que tu procura se comunicar com todos e dar oportunidade, e tu quer o compromisso deles participar para a resolução dos conflitos. Então, permitir que todos opinem é importante, né? O sétimo seria descobrir o caminho a seguir, que por fim eu poderia dizer o que, né? Que, por exemplo, descobrir o caminho a seguir, né? Eles devem descobrir que caminho que vão seguir, se eles vão buscar um caminho que vão resolver o conflito ou vão ficar negando esse conflito. Porque quando você busca o caminho correto de resolver o conflito e não ficar ignorando, não ficar negando ou deixando o conflito pior, você vai fazer o conflito que se resolva, que se coloque um pano frio e acabe com aquilo, e que possa ter um acordo entre as partes e por fim fazer a instituição ganhar. Mas caso contrário, se eles não descobrirem o caminho a seguir, se você não conseguir mostrar isso para eles, muitas vezes eles vão acabar tomando medidas que não vai findar o conflito, ele vai fazer com que ele continue, né? Porque às vezes muitas vezes as partes envolvidas, se você não conseguir mostrar para elas esse caminho, elas vão achar que muitas vezes a sua decisão é uma decisão às vezes arbitrária, ou que está facilitando apenas o outro lado. Então por isso você tem que ter aquela transparência, procurar ali você estar mediando, né? Ou conciliando, para que tu possa fazer que as partes se entendam de fato e que possa realmente acabar com aquele problema, né? E nesse sentido também, né, quando tu mostra o caminho para elas, tens que deixar bem claro para elas assim, estamos aqui para acabar com as feridas do conflito, do relacionamento entre a equipe, entre os funcionários, e não para que aquilo fique alguma ferida, né, para que no futuro possa realmente ser aberta novamente. E continuando aqui, vamos ver essa outra partezinha. Agora eu vou dar um breakzinho e já volto, ok?